igreja pode se assentar. Convido a igreja a abrirmos nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 6, seguindo as nossas aventuras com Eliseu, o selvagem. Abra sua Bíblia, por favor, criançada, vamos ajudar aí os adultos. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, hoje vamos de versos 8 a 23, é uma história de guerra. Crianças, vocês podem acompanhar a história de guerra? Os pais deixam? Acho que pode, né? Essas aqui, tranquilo. A de hoje é tranquila, a próxima não é não. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, vou ler toda a passagem até o verso 23. E claro, ao longo do sermão nós vamos lidando com tudo que está aqui. Peço sua atenção para a leitura da Santa Palavra de Deus, assim diz a Escritura. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber? Quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó meu rei, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade? Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós te louvamos por histórias tão interessantes como esta que o Senhor nos deu na sua palavra. E nós pedimos que hoje, ao considerarmos esses eventos tão estranhos de Dotã e Síria e Samaria, o Senhor instrua nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Alguém está vazando informação. Você sabe como é isso, não sabe? Tem alguém contando. Eu estou lendo um baita livro de espionagem do John le Carré, um dos mestres do gênero. Vocês gostam de história de espionagem? Vocês gostam? Deviam. São boas, crianças. Quando chegar a hora de vocês poderem ler livros de espionagem, eu acho que tem uns apropriados para as crianças, já deve ter. Não sei se Spy Kids ou o quê, mas, enfim, quando for, leiam. E esse livro é uma história do grande espião George Smiley. Eu creio que são 5 os livros em que Smiley aparece. Ele é o líder do serviço de espionagem britânico, chamado de O Circo. Tudo acontece na famosa época da Guerra Fria, claro. História de espião boa é na Guerra Fria, né? Com a União Soviética no seu auge. A União Soviética fazia um belo vilão. Histórias que se passam nas brumas e riscos de países como Tchecoslováquia, Hungria, na própria Inglaterra e muito, muito mais. E o tempo todo os dois lados estão tentando descobrir o que o outro sabe. George Smiley, o líder, ele é meticuloso, atento, genial.
As histórias de espionagem passam, é claro, por espionar, tentar saber o que o inimigo vai fazer, qual que é o seu próximo passo. E para isso eles se valem de todo tipo de coisa. Agentes infiltrados, agentes duplos, agentes triplos, táticas, escutas, tecnologia, pesquisas em documentos públicos, interceptação de comunicações, monitoram transferências financeiras, etc, etc. E Smiley é muito, muito bom no que faz. O problema é, lá na União Soviética, lá no centro de Moscou, tem alguém tão bom quanto ele, ou talvez até melhor. Pois Smiley tem uma fraqueza. Eu não vou contar para vocês, quem quiser ler o livro. Mas o seu rival de Moscou não tem. Esse arquirrival é um homem chamado Karla. Sim, um homem chamado Karla. Os russos são russos. E são 3 os livros da rivalidade entre eles. Estou lendo agora o 3º. O primeiro virou filme alguns anos atrás com Gary Oldman fazendo o papel do George Smiley. Aquela história que virou filme girava precisamente em torno de descobrir quem era entre os ingleses que estava fazendo o jogo duplo e ajudando a União Soviética. Porque vazamentos estavam acontecendo, documentos importantes estavam indo parar na mão dos russos, agentes de campo estavam se perdendo, sendo mortos por causa disso, pois alguém tinha passado a sua lealdade de um país para outro. Aliás, essas histórias de espionagem são sempre assim, um tentando comprar a espionagem do outro, seja por uma ameaça, por uma chantagem, por dinheiro, o que for. E vocês querem saber uma boa dica quando você precisar descobrir quem está vazando a informação? Eu, leitor de espionagem, vou dar uma dica para você, que vale ouro, tá? Guarda bem isso, mantenha entre nós, sem vazamentos, ok? Por exemplo, ontem nós tivemos o JUMP, né, os Jogos da UMP, os Jogos Presbiterianos. E é muito tenso, os Jogos Presbiterianos é um negócio muito sério, não sei se vocês sabem. Mas digamos que a gente precisasse descobrir antes dos Jogos que quem estava vazando informação para os nossos arquirrivais, a Redenção. Imagina que a gente precisa saber. Tem gente da Redenção aqui, estou dizendo. Mas digamos que a gente precisa descobrir quem que está vazando a informação, porque de alguma maneira eles sempre ficam sabendo quem vai jogar, quem vai entrar em campo. Eles sabem sempre se o Yuri está machucado ou não, se o Dudu vem bem, se o pastor Marcel vai começar no jogo ou se ele entra só para o final para fazer o gol do título, se Elvio realmente se aposentou ou é cascata, se Eliseu está só fingindo estar contundido lá com suas muletas ou vai jogar mesmo. E tantas coisas mais. Será que a Sato Saltante vai jogar no vôlei ou não? Será que Misa Mate em 5 está afiado para o xadrez? Será que os homens do sub-60 foram autorizados a jogar vôlei? Será que as nossas crianças vão poder entrar no ping-pong e acabar com aquele povo? Queria eu que pudessem. Aí o professor Tarcísio Carvalho, que é o chefe da delegação, resolve descobrir quem é o espião. E essa é a dica. Sabe qual é a tática? Ele revela para cada jogador do time, de forma individual e exigindo sigilo. Ele fala, vou contar só para você. Esses são os atletas que vão participar. A gente tem um amistoso contra a Igreja Presbiteriana de Brasília, em preparação para o JUMP, e esses são os que vão. Só que olha o pulo do gato. Como o Tarcísio é bem esperto, para cada atleta, ele dá uma informação um tiquinho diferente. De forma que quando vazar, ele sabe qual foi a fonte que vazou. Não é boa essa tática? É boa essa tática. Ela é usada sempre nos filmes de espionagem. Vocês deviam saber. Vocês não assistem muito, né? Na guerra é muito importante sabermos o que o outro sabe, o que o inimigo faz. Não só na guerra, não? Quantos dos nossos cotidianos no emprego passam por esse tipo de coisa? O que o fulano tem em mente com aquele novo projeto, hein? O que a direção está pensando em fazer? Esquisita essa nova contratação. E essa divisão de setores, o que eles têm em mente? Será que são novos cortes? Será expansão? E sim, nessas coisas tem às vezes até missões de assassinato no mundo corporativo, vocês sabem que tem. Ou então você está se preparando para o Enem. Imagina se os que disputam vaga contigo tiverem informação privilegiada e souberem antes da hora o que vai ser o tema da redação. Seria um problema, não seria esse vazamento? Nos tempos de vestibular, tinha inclusive aquela rivalidade toda, as táticas de entrar na sala de prova de forma intimidadora. Sabe aquele jeito que você entra só assobiando, todo mundo nervoso, você tentando ali desestabilizar os adversários com a carinha de quem sabe mais que os outros. Você não sabe nada. Ou então quando há rivalidade entre dois rapazes interessados na mesma moça.
E um precisa saber informações do que o outro sabe. Quais as armas do outro? Que informação ele tem? Aí, amigo, é guerra fria para valer. Espera-se sem mortes, né? Mas e no que diz respeito ao reino de Deus? Como funciona isso de informações privilegiadas, especializadas, inimigos, espiões, passar de um lado para o outro? Como que é isso? Hoje nós veremos uma história de guerra e espionagem. E uma que transita justamente nesse mundo, de reinos rivais, precisando saber o que o outro sabe e agir sobre essas coisas. E nós vamos juntos considerar onde nós estamos. Eu vou querer saber de você qual é a sua afiliação. Pensaremos sobre a rivalidade que o reino de Deus tem com os reinos deste mundo, disputando as mesmas coisas que nós disputamos. Mas juntos veremos que o Senhor sempre protege o seu povo, inclusive alistando adversários e colocando-os na mesa. Esse é o resumo. O Senhor sempre protege o seu povo e o faz, inclusive, com uma tática muito inesperada, a de alistar adversários para pô-los na mesa. Vamos ver isso em 3 partes. A primeira delas é que nada se oculta do Senhor e sua palavra. Versos 8 a 12 de novo, é o começo da história. Olha aí, criançada. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. É o profeta Eliseu, que está lá em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas até no teu quarto, até na câmara de dormir. No último sermão, o pastor Marcelo nos levou a machados flutuantes, lembra disso? Eu, infelizmente, perdi, estava pregando em outra igreja na cidade, e confesso que estava 12% preocupado de Marcelo inventar uma encenação aqui com uma tina d'água, um machado, um diácono puxando um fio de nylon lá atrás escondido para o machado subir, porque a gente nunca sabe, né, quando a gente não está aí, mas felizmente não aconteceu nada disso. As aventuras de Eliseu, o profeta de Israel. Com ele está a palavra do Senhor. E vai mais uma história, dessa vez, de novo, os sírios envolvidos. Lembra que a gente teve uma bem interessante com um comandante militar da Síria? O homem chamado Naamã, o leproso? Pois é, essa turma mesmo. Não sabemos bem a cronologia disso tudo. A preocupação dos autores bíblicos, às vezes, não é tanto cronológica, é mais temática. Às vezes eles agrupam algumas histórias, então a gente não sabe se Naamã, aquele Naamã, está envolvido nessa campanha, talvez sim, mas talvez seja antes da conversão dele, não sabemos. Nem mesmo os reis a gente sabe exatamente quem são. Veja que o texto fala do rei da Síria, do rei de Israel, os nomes deles não importam muito mesmo, não. Alguns sugerem Ben-Hadad II lá na Síria, Jorão em Israel. Seja como for, a Síria resolveu começar com umas campanhas de guerrilha. Veja que ainda não é uma guerra aberta e guerra total. É muito mais algo como: envia uma tropa ali, faz uma bagunça, vai ali, pega uma cidade, pega uns prisioneiros, etc, etc, manda suas forças para lá e para cá. Mas algo estranho se passa no reino da Síria. Todas as vezes que eles têm um plano, tem vazamento. Alguém está vazando. Porque não é possível, a gente planeja atacar lá na Asa Norte. Chega lá com as tropas, está cheio de soldado de Israel esperando. Mas vamos tentar Sobradinho então. Ataca Sobradinho, está cheio de soldado de Israel esperando. Aonde eles vão, não é nem uma nem 2 vezes, chegam lá, está lá, um monte de soldado de Israel, prontinho para a batalha. Do ponto de vista deles, o que eles concluiriam? O que você concluiria se você fosse o chefe desse negócio? Tem espião, né? Tem alguém vazando, tem agente duplo. Ou é isso, ou alguém está interceptando as ordens enviadas por pombo ou telégrafo, seja o que for. Só pode. A gente já planeja um ataque a uma vilazinha qualquer que seja de Israel. Chegando lá, está cheio de soldados israelitas. Isso aí tem. É claro, os poderosos desse mundo acham que o reino de Deus está limitado aos recursos deste mundo. Para os reinos deste mundo é inconcebível a ideia de que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Só pode ser espião. Como é que é isso?
Imagina se você tem uma empresa e bola uma campanha publicitária. No dia que você vai estreá-la, a concorrência lança uma igualzinha. Você ia desconfiar de alguém da sua empresa, não ia? Imagina que você planejou um mimo para conquistar o coração da cremosa, uma combinação de presentes e planos sensacionais, e no dia anterior a pôr o plano em ação, você vê no Instagram o seu arquirrival, pondo em ação o exato mesmo plano, com o mesmo cardápio, o mesmíssimo arranjo de flores e até o mesmíssimo poema de Neruda. Você fala, aí tem. Alguém vazou. Aí tem. O que tem? Tem o Senhor. Tem aquele que sonda todas as coisas. Era o Senhor que estava falando para Eliseu. E aí Eliseu mandava avisar o rei, e o rei agia. Felizmente o rei levava a sério o suficiente a palavra de Deus para isso. Ele acreditava e agia. E não tinha o que fazer, porque o Senhor, queridos, o Senhor sabe todas as coisas. Famosamente um salmista disse assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O Senhor vê todas as coisas, queridos. Não tem um espião humano, tem o Senhor, que é conhecedor dos corações, das ações, das coisas que os reis dizem no recôndito de seus quartinhos. Tem o Deus onisciente. Saber disso te tranquiliza ou te aterroriza? É uma boa pergunta, não é? Saber que tem alguém que ouve o que você fala escondido no quarto. Ficou preocupado? Ou ficou feliz? Se isso lhe deixa nervoso de vez em quando, possivelmente acontece quando você está agindo mais como inimigo do reino, do que quando está agindo como amigo de Deus. Sabe, irmãos, por vezes nós somos bem apavorados quanto aos inimigos do reino de Deus. Eu vejo isso muito. Muitas vezes eu vejo crentes bastante nervosos com as coisas que estão acontecendo no nosso país, fora do nosso país, na nossa cidade, ali, aqui, acolá. A gente dá ouvido a todo tipo de conspiração, das mais realistas às mais fantasiosas. E fica uma agonia de, a igreja tem que saber disso urgentemente, porque senão, ficamos querendo descobrir tudo que os inimigos de Deus estão tramando pelos cantos escondidos, os porões e quartos dos castelos. Deus não necessariamente vai nos contar, como contou a Eliseu e ao rei. Se ele quiser, ele faz aparecer. O Senhor faz o que quiser. Mas ele sabe. Isso não tranquiliza você nem um pouquinho? Saber que não importa quais sejam os planos daqueles que odeiam o Senhor e o seu povo, o Senhor sabe. O Senhor não está sendo pego de surpresa quando algo acontece. Todos os planos e movimentações contra a verdade e a justiça e o povo de Deus, eles são conhecidos do Senhor de antemão. Pode haver alguma tranquilidade nisso para você? Espero que sim. Essa é a nossa primeira verdade. O Senhor sempre sabe o que se passa no coração daqueles que tramam contra a gente. Tranquilize seu coração nisso. Quando você passar a semana e na quarta-feira chegar aí no seu WhatsApp um monte de notícias apavorantes, lembra disso. Lembre-se do Senhor. O Senhor é poderoso para cuidar. Inclusive, o nosso segundo ponto é vendo isso. Que o Senhor não somente é conhecedor das coisas todas, mas Ele é poderoso para fazer coisas impressionantes e milagrosas mesmo. Porque Ele, além de onisciente, Ele é onipotente. Como a gente vê no nosso segundo ponto. Ninguém tem mais poder de fogo do que o Senhor dos Exércitos. Olha como a história segue, verso 14 em diante. 13 em diante. Ele disse, ide vede onde ele está para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu.
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O rei da Síria tem um plano. Ninguém aqui é espião não, coisa nenhuma, Senhor. É o tal de Eliseu lá, aquele profeta dos hebreus. É uma loucura, Senhor. Ele sabe até o que o Senhor diz lá no seu quarto. Descubra onde ele está. Tem serviço do lado de inteligência do lado dos sírios também, viu? Alguém vai descobrir onde ele está. Como não? Está em Dotã. Ótimo, mande um monte de soldados, cavalos, tropas fortes, nossas tropas de elite. Vamos pegar o profeta. Peraí. Pensa comigo se esse plano faz sentido, irmãos. Como o Dale Davis bem coloca, será que ele não pensou que esse plano também seria conhecido? Se Deus fala tudo para Eliseu, será que ele, em nenhum momento ele pensou que ia chegar essa informação lá? E mais, se é o Senhor quem faz a verdade conhecida, se não é em Eliseu o profeta, ainda que você pegue e mate Eliseu, o que o Senhor faz? Conta para outro. O poder é do Senhor, a palavra de Deus estava em Eliseu, como já estivera em Elias antes, e poderia estar em muitos outros. Mas claro, a idolatria, a rebeldia contra Deus, a rebelião contra o Senhor nubla o entendimento. Como lá no Salmo 2, os príncipes desse mundo rugindo e erguendo as suas mãos contra Deus, achando que vão derrotar o Todo-Poderoso. Mas o Senhor tem recursos maravilhosos a seu dispor. De qualquer jeito, lá vão as tropas, cercam Dotã, cavalos, soldados, cavaleiros. Imagina todo o poderio militar da Síria cercando aquela cidadezinha chamada Dotã. Cedo de manhã levantam os seminaristas. Imagina aqui Henrique, Aurélio, Luiz Felipe, Asaf levantando, indo lá fazer as coisas deles de manhã e tal. E apavoram, né? Porque você sai, abre a porta, vai lá pegar um leite na vaquinha, alguma coisa assim, e a cidade está rodeada de soldados e cavalos, é espada, é lança, é tudo. Imagina a cena, acordar assim. E ele disse a mesma coisa que ele disse na história do machado, você percebeu? A mesma expressão, o mesmo susto de quem se vê sem ação alguma. Ele está bem nervoso. Ai, meu Senhor, que faremos? Agora, pensa comigo, precisava disso tudo para capturar um simples homem? Como alguns estudiosos fazem a óbvia conexão, parece a cena da prisão de Cristo, não parece? Mandar um monte de soldados romanos para prender um cara? Para prender um homem sozinho? O moço, claro, o seminarista fica nervoso. Quem gostaria de se ver cercado por inimigos assim, que nem um bichinho na floresta, rodeado por lobos selvagens, acuado? Um cidadão sozinho cercado de assaltantes? É uma sensação péssima. Mas, na verdade, quem está cercado é o exército da Síria. Ele só não sabe. Eliseu fala, não temas, está tudo bem. Está tudo bem. E ele faz um pedido ao Senhor. Ele pede pelo coração do seu moço, do seu auxiliar, seu seminarista. Ele pede, Senhor, abre os olhos dele. E o Senhor bondosamente atende e abre. Eliseu estava lá quando Elias foi levado aos céus, passando pela morte em carruagens de fogo. E agora Eliseu está bastante confiando. A gente não sabe se ele ficava vendo essas coisas o tempo todo. O que vocês acham, crianças? Vocês acham que Eliseu, onde estava, via os carros de fogo? Eu não sei se era só umas ocasiões especiais. Seja como for, nesse momento ele sabia. E ele pediu ao Senhor. E o Senhor bondosamente abriu os olhos daquele moço. E ele viu que a montanha, que a cercania estava toda tomada pelas legiões celestiais. Soldados com suas espadas, cavalos e carros de fogo. Salmo 68, 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Senhor vê todas as coisas, irmãos, mas mais do que isso, o Senhor tem recursos sem fim. Recursos que a gente não enxerga. Recursos que a gente nem imagina. Às vezes, nas histórias de espionagem, alguém consegue interceptar uma informação importante, mas não tem como agir. Fica lá aquela agonia. Eu sei, mas não dá tempo de avisar. Eu sei, mas não tem tropa suficiente para mandar. Eu sei, mas não tenho o que fazer, eu só sei e vou ver a tragédia acontecer, só fico sabendo. Nunca vai ser assim com o Senhor. O Senhor não somente sabe todas as coisas, mas Ele é todo poderoso para agir. Ele é o Senhor dos exércitos. As hostes, as legiões celestiais estão ali, prontas para agir sob o comando do Senhor. Vocês lembram de Jesus indo ser preso?
Nós lemos hoje em Mateus. Jesus sendo preso, os discípulos agitados, foi logo depois de Judas lhe dar um beijo para indicar que ele era Jesus. E vem aquele monte de soldado romano, e o texto bíblico diz: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Crianças, imagina tomar uma espadada na orelha. Que maluquice, né? Deve doer demais um negócio desse. Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar, e meu Pai me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais isto deve suceder? A prisão, a tortura, a humilhação e a morte do nosso Senhor não ocorreram de forma alheia ao poder de Deus. Deus não foi pego de surpresa e nem estava impotente naquilo tudo. Era para cumprir a palavra de Deus. Jesus não pediu, mas podia ter pedido. E se tivesse pedido, Pedro, Tiago, João e Cia veriam anjos e carros e fogo, espadas de fogo prontas a cortar frágil carne humana e armadura romana e fatiar aqueles romanos com grande facilidade. Bastava o Senhor pedir, e seu Pai enviaria legiões e legiões e legiões, e punha um fim em Roma, se fosse esse o seu objetivo. Mas não. O objetivo, naquele caso, era que o Senhor fosse preso mesmo, e levado à prisão, e humilhado, e passasse por aquele julgamento falso, e morto na cruz por nós. Deus deu para aquele homem, para aquele moço de Eliseu, um belo lembrete de que ele tem mais do que imaginamos a seu dispor. Nem sempre ele faz isso, tá? A gente gostaria que ele fizesse. Em geral, a nossa vida vai ser andando e lembrando do seu poder e cuidado pela fé, não pela vista. Ah, pastor, se Deus me deixasse ficar vendo assim os carruagens de fogo, eu ficava mais tranquilão durante o dia, sabe? Ah, uma notícia ruim chegou. Olha para fora, tem um anjo. Opa, estamos de boa aqui. Ah, mas a igreja não sei o quê. Carruagens ali. Opa, estamos tranquilos. Não, Deus não fica dando esses vislumbres. É raríssimo situações como essa. Nesse dia, Eliseu pediu, o Senhor bondosamente atendeu. Deus nos chama a andarmos por fé, não por vista. Andamos pelo que cremos na sua palavra. E o que cremos é tão certo quanto o que veríamos. Mas, ao mesmo tempo, sim, Deus te dá coisas a ver. Posso te lembrar de algumas? Não são, assim, carruagens de fogo, tá? Mas são interessantes de se ver. Por exemplo, quando o sol nasce e quando o sol se põe. O pôr do sol da seca de Brasília é incomparável, né? Sabe por que isso acontece? Porque Deus prometeu que aconteceria. Quando o sol se põe e se levanta, é um lembrete de quem comanda os céus. Então, você está querendo ver, será que Deus está vendo? Será que Deus só tem poder? Veja o pôr do sol. Foi Ele que fez a terra girar. Ou quando você vê o inverno chegando em Brasília, folhas caindo, a seca, os ipês, o pôr do sol. Esse é um lembrete visual também de que Deus está no controle, porque Ele disse a Noé e ao mundo todo que enquanto essa terra durasse, Ele manteria as estações, Ele manteria o mundo, Ele manteria a estabilidade desses ciclos todos, ou seja, é um lembrete de que Deus cuida. Quando você vê flor e passarinho, é isso que você devia lembrar também, sabia? Carruagem de fogo é melhor que bem-te-vi, né? Quando você vê os beija-flores e os urubus e os carcarás, sabe do que você devia se lembrar? De Jesus falando para você não andar ansioso com essas coisas que estão te deixando tão nervoso. E se lembrar de quem cuida dos passarinhos é quem ama você. E se Ele cuida das flores e faz as flores se vestirem tão belamente, quanto mais você, filho amado. Ou seja, você não vê carruagem de fogo, mas você vê passarinho toda hora, não vê? O problema não é o que você não tem para ver, o problema são seus olhos que se cansam e seu coração que se fadiga de lembrar. Eu acho que se a gente enxergar essas carruagens de fogo, a gente ia começar a esquecer que elas estão ali também. A gente ia se acostumar. Ah lá, Miguel, tá lá. Você vê o pôr do sol e você não para. Você vê passarinho, você não Deus cuida de mim, um passarinho, lembrei, obrigado, Jesus. Não. O problema é nosso coração complicado. Olha aqui, está vendo? Aqui na frente, o que tem aqui?
Vocês estão vendo aí de trás, tem vinho aqui na frente? E pão, isso aqui é para você ver e ser lembrado que não faltam recursos ao Senhor. Pois se Ele entregou seu próprio Filho, sua carne e seu sangue para nos salvar. Você viu o batismo hoje de manhã? Você viu água? Você viu cabecinha molhada? Lembretes visuais do Deus que salva, do Deus que cumpre seu pacto. Deus tem sim dado muitas coisas para a gente ver. Mas mais do que aquelas que Ele nos dá para ver, são as que nós lembramos e sabemos sem ter visto. Pois bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto o próprio Senhor Jesus. É por isso que Eliseu anda tão tranquilo. A cidade dele está cercada, mas ele está bem tranquilo. Porque ele sabe que o Senhor, além de onisciente, tem poderio de fogo incomparável. Os príncipes desse mundo se levantam contra o ungido do Senhor. Mas o Senhor, no seu alto trono, sorri da rebelião. Ah, tá, carros da Síria, ok. Bondade e misericórdia nos seguem, irmãos, em vales escuros, como diz o Salmo, todos os dias da nossa vida, ainda que a gente ande em vales de sombra da morte. Como que o Senhor resolve essa peleja? Muitas vezes Ele faz de formas diferentes. Essa aqui é sensacional a resolução. A gente já imagina, né, os carros de fogo vindo, e tchá, detonando o Ciro para todo lado, mas olha o que o Senhor vai fazer. Terceiro e último ponto, o Senhor é misericordioso para com seus inimigos e os chama à mesa. Verso 18. Como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere-te, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram, beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. É muito interessante como tem muito disso no texto, né? O abrir os olhos, fechar os olhos, o enxergar o que não está lá, o enxergar errado, etc, etc, etc. Eliseu pede ao Senhor para que abra os olhos do seu moço, e agora Eliseu pede ao Senhor para confundir o olho dos ciros. E eles simplesmente estão lá, mas eles não veem o que está diante dos seus olhos. A palavra traduzida como cegueira, pode ser cegueira mesmo, não estava vendo absolutamente nada, mas talvez seja algo mais parecido com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram dessa história? Que era como se eles tivessem escamas nos olhos, que eles viam Jesus, mas não reconheciam que era Jesus, porque à medida que Eliseu vai guiando essa turma, não parece que eles estão tateando sem conseguir andar, mas que eles não estão vendo o que está acontecendo, estão indo. Talvez seja um, talvez seja o outro, talvez seja cegueira pura e simples mesmo. Essas traduções às vezes não são exatamente precisas como a gente quer na nossa língua. Às vezes os termos originais englobam mais de uma opção. Seja como for, eles estão com Eliseu. O homem é quem procuram, mas não o enxergam, porque Deus fez algo nos olhos deles e eles não estão mais vendo direito. E Eliseu fala: vocês estão procurando Eliseu, né? Vamos lá, vocês vão encontrar Eliseu, mas vamos lá, vocês vão ver, vem comigo. E vai puxando a turma de Dotã até Samaria, tem alguns quilômetros aí, não é super longe, mas olha a cena. Um monte de soldados da Síria, comandantes, soldados rasos, espada, capacete, corda, carruagem, aquela confusão toda. E Eliseu indo e levando a turma. Vem, só mais um pouquinho, mais um pouquinho ali na frente a gente chega. Até a capital de Israel. Aí eles entram. Eliseu pede ao Senhor e os olhos deles voltam a enxergar o que está se passando. E eles estão simplesmente cercados pelos exércitos de Israel. Não pelas legiões de fogo, mas pela cidade toda. Os soldados de Israel, as guarnições militares lá em Samaria, foram lá para capturar e foram facilmente capturados. Não faltam recursos ao Senhor, irmãos. Às vezes a gente olha e parece que uma igreja, que uma nação, que um povo está numa situação absolutamente sem saída. E o Senhor faz das suas coisas muito inimagináveis como essa. Agora, você imagina você em Samaria vendo isso. Você está lá em Samaria, tranquilo, e de repente vem vindo uma turma, são soldados,
soldados da Síria, soe o alarme e tudo mais. Mas espera, eles não estão vendo como alguém que está lutando nem nada. Não é Eliseu ali? Não é Eliseu o profeta? Não fala. Não fala. Não é Eliseu. É Eliseu. Deu para reconhecer de longe. Não vou falar como, mas deu. Deu para reconhecer que é ele. Que coisa estranha. Aí eles entram na cidade e aí de repente Eliseu ora e eles enxergam e veem onde estão. É claro que isso foi chegando no rei, o rei certamente chama os seus soldados e está aquela sensação toda, e algo impressionante se dá. O rei vê aquilo e já fica todo animadinho, né? O rei já fica, posso matar? Imagina o rei lá, esfregando as mãos, animadão. Posso matar? Posso matar? Deixa matar, deixa assim, vai, diz que sim. Eliseu fala, não vai matar. Veja, mesmo prisioneiros de guerra conquistados normalmente, há algumas regras nisso tudo, não tem? Agora, rei, quando você conquistar os teus prisioneiros, com o teu arco, com a tua espada, com o teu braço, aí você faz o que você acha que deve. Esses não. O que a gente faz com eles então? E é tão estranho tudo isso. Porque, para que levá-los até lá? Por que não exterminá-los, sei lá? Ou se era só para mandá-los de volta para a Síria, para que levar até Samaria? Mas o Senhor queria fazer isso. O Senhor queria levá-los até a presença do rei. Queria levá-los até aquilo tudo, e chegar lá ele fala, não, pão e água para todo mundo, alimente-os e libere-os para voltarem para casa. Ué? Pois é. E o rei, para crédito dele, faz conforme mandado, prepara um banquete na presença dos seus adversários, comem, bebem, se alimentam e vão-se embora. E o resultado é que a Síria parou com esses ataques. O Senhor tem um hábito maravilhoso, às vezes a gente estranha, mas Ele tem um hábito maravilhoso de transformar inimigos em gente que partilha da mesa. Não é verdade? Às vezes a gente só queria que Ele matasse e pronto, né? Jonas certamente preferia que matasse e pronto a turma lá de Nínive. Ele não queria ninivita na mesa. Mas o Senhor faz das suas. Aqueles homens estavam em grande risco, não estavam? Estavam para ser mortos. Se não fosse a palavra de Deus, o servo do Senhor, o profeta, intercedendo por eles, é exatamente isso que teria acontecido. Teriam morrido nas mãos de Israel naquele dia. Mas o Senhor protegeu aqueles sírios por meio da ação generosa do seu profeta. A gente não sabe sobre o coração deles, né? Não é que nem Naamã, que a Bíblia conta sobre o seu coração. Será que esses homens reconheceram isso? Ou será que eles são como inúmeras pessoas andando pela nossa cidade que todos os dias experimentam do cuidado e da preservação de Deus, mas não reconhecem que veio da mão dele? É tão interessante esse princípio de fazer o bem até para os seus inimigos. É um desses princípios incômodos da palavra de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos 12. A Bíblia fala essas coisas. Claro, alimentar os inimigos é bom, mas ainda é pouco. Lá em Mateus 6, no texto em que Jesus elogia a fé do centurião romano, lembra o centurião romano que pediu pela cura do seu subalterno? Jesus disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E já é um tanto chocante Jesus dizer que aquele romano tinha uma fé superior à daquele monte de israelita. Mas aí Jesus disse algo que talvez seja ainda mais chocante. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa história ela é simbólica nisso, em mostrar que, sim, o Deus de Israel está disposto a colocar na mesa gente que não vem de Israel, pela sua graça e misericórdia. E essa história ela ecoa em vários lugares, ela já é de certa forma um eco de algo que aconteceu lá no livro do Gênesis. Essa cidade Dotã, ela aparece muito raramente nas Escrituras. Uma outra ocasião que ela aparece é em Gênesis 37. Foi lá que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Lembra dessa ocasião? Seus irmãos o odiavam por causa do sonho e tudo aquilo, e aí o vendem. E qual que é o resultado de José ser vendido? É parecido com isso. Um homem de Deus abençoando e alimentando Israel e as nações. Lembra, por causa da ação de José lá no Egito, é que houve um celeiro mundial para todo mundo poder ser alimentado. E claro,
há um eco futuro a essa história que é ainda mais interessante. Para o que o Filho do Homem fez, um profeta maior do que Eliseu, como Paulo nos explica em Romanos 5:10. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. O Senhor Jesus veio, Deus encarnado, o grande profeta, para fazer exatamente isso, oferecer paz a quem era inimigo do seu reino, oferecer um lugar à mesa a quem, por nascença, não tinha esse direito. Nós, os gentios, do Oriente e do Ocidente, convidados à mesa de Abraão. Jesus veio e andou em conhecimento, poder e misericórdia. Jesus, sendo Deus, tinha conhecimento perfeito, sabia o que se passava nos planos e corações dos homens, mostrou seu poder vencendo demônios, levantando mortos, curando enfermidades, multiplicando comidas e não chamando a legião de anjos para intervir. Mais impressionante do que isso tudo, ofereceu uma mesa para os seus, uma mesa como essa, da qual partilharemos daqui a pouquinho. E essa mesa valia também para todos aqueles que, sendo inimigos, um dia viessem a crer. Uma mesa na presença dos seus adversários. Aqueles homens receberam naquele dia uma dádiva da graça de Deus, tiveram suas vidas poupadas, mas nós tivemos o mesmo. Nós, estrangeiros, tivemos algo ainda melhor, um banquete prometido na eternidade, do qual temos prévia aqui hoje. Eles tiveram pão e água, o nosso é melhor, não é? O nosso é pão e vinho. Porque ele é para lembrar da carne e do sangue de Jesus, o profeta maior que Eliseu, oferecido em favor de vós. Éramos inimigos, hoje banqueteamos com o Rei. Se você já é de Cristo, lembre-se disso. Ele que sabe todas as coisas, sabe as tuas mais obscuras palavras e pensamentos, aquelas lá do quarto que só você sabe. Ele é todo-poderoso para te ferir e te lançar na punição eterna, mas Ele graciosamente te chama à mesa. Perceba, Ele chama sabendo. O Senhor não te chama à mesa porque Ele não sabe. Se soubesse, não chamava. Ele chama sabendo. Essa mesa é para você. Crentes por vezes caem no erro de se esquecerem que sempre é pela graça que nós ceamos com Ele. Sempre é pelo mérito de Cristo. Às vezes a gente fica assim, se o Senhor tivesse espiões capazes de descobrir o que eu faço, Ele não me daria lugar à mesa, tudo estaria perdido. Ele sabe, Ele é poderoso, e Ele optou por te reconciliar com Ele mesmo. Se você está andando longe, venha hoje, confesse teus pecados, deixe de ser cego, e coma e beba. Nós não somos rivais, nós somos reconciliados. Nós não precisamos mais viver em busca de deslizes alheios para avançar em nossas agendas e projetos. Nossa busca na vida deve ser uma de seguir nos reconciliando uns com os outros. Veja o homem de Deus oferecido por vocês, o Deus homem Jesus Cristo, que declara o fim da guerra com Deus. Não há mais guerra entre nós e o Senhor, nem fria nem quente, temos paz com Deus. Essa informação pode vazar à vontade. O que a gente quer mesmo é que as nações adversárias fiquem sabendo, que os seus sistemas de informação capturem em alto e bom tom as boas novas. Somos o povo do Senhor Jesus, e quem quiser pode vir comer também. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa boa notícia que vazou, que chegou até aqui a gente no Brasil, tantos anos atrás, e que chegou a cada um de nós que crê. A alguns de nós a notícia chegou pela boca da mamãe ou do papai, a outros foi por um amigo, a outros chegou lendo a própria Bíblia, outros ouviram assim numa pregação. Mas o Senhor tem reunido teu povo à mesa, e nós te louvamos porque hoje não somos só nós aqui, esses quase 200 que vamos comer pão e vinho, mas é uma multidão que não dá nem para contar. Nós te louvamos e esperamos pelo dia em que toda essa multidão vai se juntar numa grande mesa, junto com o grande anfitrião Jesus Cristo. As hostes celestiais lá estarão e celebraremos juntos. No nome dele,
Amém.